é menos importante do que eu vou falar aqui, não. Muito pelo contrário. O que acontece é que de lá até aqui, aconteceram algumas coisas. Teve um fato novo. O fato novo é que as empresas que ganharam para faxina e cantina, para faxina e cantina, elas estão em período de análise, certo? E as outras empresas que não foram convocadas, ou as empresas que perderam para essas que ganharam, elas já entraram com recurso contra as empresas que ganharam a licitação. Então, esse processo, ele é moroso mesmo, né? Então, por exemplo, as empresas entraram com recurso, a empresa que ganhou, ela tem 3 dias úteis para responder o recurso, a SMED, ela tem mais 3 dias úteis para analisar se é justo ou não o recurso, se dando certo, analisando que o recurso é injusto, né, no caso, e manter a ganhadora a empresa ganhadora. Então a empresa tem mais outro prazo para assinar o contrato, tem mais outro prazo para pegar a base de dados com a MGS para fazer essa transição, tem mais outro prazo para enviar o comunicado para todos os trabalhadores para fazer essa transição, para fazer o chamamento, aí tem um prazo de pedir demissão na MGS. Então, gente, tudo isso é muito demorado. O que a gente entende é, de hoje até semana que vem, não vai trocar a empresa. Isso é um fato. Primeiro que, por causa desse processo que eu falei, e segundo, que as aulas começam na semana que vem. Certo? Então tem todo um processo, tem todo um prazo para isso acontecer. E aí, qual que é a proposta? Qual que é a ideia? Qual que é a avaliação que a diretoria tem? Vocês podem concordar ou não, certo? O que a gente avalia é, se vocês forem olhar ao redor de vocês, o nosso movimento já foi maior do que está aqui hoje agora, certo? Então nós precisamos ainda conversar com os colegas, nós precisamos convencer mais gente para poder estar aqui conosco. O movimento aqui hoje está pequeno? Não está. Mas ele pode ser maior, ele tem que ser maior, ele precisa ser maior. Nós precisamos ainda argumentar com os nossos colegas na escola para eles estarem junto com a gente. Porque hoje por hoje, gente, como as escolas ainda não voltaram de fato, né, o que está tendo é só o Escola nas Férias, então hoje por hoje não tem aquele enfrentamento direto. Isso muda quando as aulas retornam. Então por isso que a gente precisa continuar conversando com os nossos colegas, é por isso que a gente tem que sentar, igual eu dei o exemplo, quem estava na Assembleia do ano passado, lá na UFMG, vocês lembram, eu sentei lá no palco e falei, olha, ô fulaninho, termina de limpar e vamos conversar aqui. O negócio está feito do nosso lado, não sei o quê. Então, tem que conversar com o colega dessa forma, porque só os diretores do sindicato não conseguem. São 325 escolas na cidade toda, e são 30 diretores na diretoria, e nem todos eles são liberados. Então, a gente precisa fazer o processo junto, certo? Então, e lembrando também o seguinte, a greve, pessoal, todo mundo é a favor, eu também sou a favor, todo mundo é a favor. Só que a greve é a última arma que a gente usa, certo? Então a gente tensiona o máximo que a gente consegue tensionar, e a greve é o último recurso. Tanto é que teve momentos passados que nem greve obtivemos. Nas negociações mesmo, nas paralisações pontuais que a gente sempre faz, como essa, por exemplo, nós conseguimos conquistar as coisas. Só que ao longo do tempo isso foi tensionando demais até que a gente começou a fazer as greves de fato, certo? Então qual que é a questão? É muito complicado a gente iniciar uma greve agora, sendo que o processo ainda não terminou. Então, qual que é a proposta aqui? Qual que é a avaliação da diretoria? Que a gente se mantenha mobilizado, que a gente se mantenha nas negociações, para tensionar o máximo que a gente precisa, o máximo que a gente consegue, esticar o máximo que a gente pode. Se caso, até lá, a prefeitura não der uma resposta que a categoria precisa e merece, aí sim a gente inicia a greve pós-carnaval, que é um outro elemento também, certo? Essa é a avaliação que a gente tem. Vocês podem concordar ou não. Isso aqui não é o que a gente está impondo, não, certo? Então, vocês sabem como é que acontece. A votação é sempre feita por vocês e a gente encaminha o que a plenária decidiu, o que a Assembleia decidiu. Beleza? Deixa eu passar aqui para o Vardil para a gente dividir aqui a avaliação.
vitórias importantíssimas. Já tivemos. Por que eu queria deixar isso muito claro? Porque às vezes a gente se acostuma, na nossa categoria, que sem imobilismo, que sem luta, a achar que as coisas acontecem por naturalidade. Quem acompanhou a greve do Garis semana passada? Vocês estavam para apoiar, eu fui lá apoiar. Lá, eu vou nem listar todos os problemas, mas lá estava um problema antigo que chamava o sindicato, não achava o sindicato não fazia nada, até que eles por si próprios fizeram. E aí foi lá ajudar. A regra na terceirização, gente, que é o cargo da MGS, que é a caixa escolar, é uma não mobilização e um abandono dos sindicatos. E o que acontece de regra? Quando tem troca de empresa, há demissão. Então, a principal grande vitória nossa, que tem que ser comemorada, é que tanto no edital de portaria, cantina e faxina, quanto na portaria das OSCs do apoio, é obrigatório a nova empresa oferecer a vaga para os atuais trabalhadores. Essa é uma vitória importantíssima. Não vamos deixar isso ficar que foi luta de vocês. A SMED sabia que a gente ia fazer barulho e tinha garantia de conquistou isso. Certo? Outra vitória é importante. O primeiro edital vinha com 0% de reajuste. Daniel, a prefeitura era obrigada a dar. Não existe isso, gente. Existe um mito de que todo reajuste do salário mínimo é obrigado a dar para todo trabalhador. Isso é mito. Na CLT, só é obrigado a pagar acima do salário mínimo. E o mesmo salário mais baixo, que é o é o salário, não vocês, da faxina, já estava maior do que o mínimo hoje. Então, poderia ficar o 0%. Vocês e nós vamos para a luta. Apareceu a inflação, 4,5%. A gente foi para a luta de novo. Só a inflação não dá, tem que ter ganho real. Apareceu o 7% para a faxina e para a portaria, que é com ganho real. E apareceu, na minha opinião, a vitória mais contundente, que é das cantineiras, que é os 28% e a redução de jornada de trabalho. Esses elementos são importantíssimos, são vitórias. Agora, calma, gente, eu tô na sequência das funções aí, ué. Agora, eu vou dizer que 7% da faxina, que depois da MGS apresenta 7,5%, é suficiente? Não é suficiente. O salário é muito baixo. Lembrar que para as 4 funções, acaba com o desconto do time de 20%. Nós estamos reforçando que tem que garantir isso legalmente. Mas é a promessa, então, aumenta o ganho a não ter os 20% de desconto. Então essa também é uma outra vitória que estava na nossa pauta de administração. Então eu vou dizer que para a faxina, que tem salário horroroso, está suficiente? Não está suficiente. Também uma portaria deveria melhorar mais, certo? Artigo de bibliografia tem a proposta de 7,5%, é acima da inflação também, 7,5% no salário do ticket, mas mantém o desconto dos 20% do ticket. É muito pouco? Eu acho que pode mais, certo? E esse informe que está circulando nos grupos aí da IGS é justamente isso, para quem não está acostumado, depende do sindicato. É porque, ao contrário de todos os outros sindicatos, nós, eu, Fernando, Raquel, Deise, Sérgio, Lilica, não assinamos o acordo coletivo sem perguntar para vocês. E vocês falaram o quê? Não, no ano passado. Porque a MGS joga depende do sindicato. Bom, se vocês falaram que sim, a gente teria assinado, já estaria valendo 7,5%. Vocês falaram não. Hoje, vocês vão poder ter a oportunidade de falar sim, caso queiram. Caso queiram. Se vocês falarem sim, semana que vem eu vou estar assinando, eu vou estar achando ótimo. Carnaval tá aí, eu vou passar só com os bloquinhos, né? Eu vou estar achando ótimo, mas vocês que decidem. E o apoio? Qual a situação do apoio? Para quem lembra da audiência e tudo mais. Quando surge os 28% para o caixa escolar, em reunião com a SMED, a diretoria do sindicato falou, tem que dar o mesmo para o apoio. Isso era um dia antes. No dia seguinte, na audiência, a Natália fala, vou dar. A MGS fala, também vou dar. Depois a MGS fala, não vou dar mais, é só 7,5%. Depois a Natália fala, isso é só para quem for para as OSCs, que até então estava dividido. 25% iria mudar agora para a OSC com esse aumento, e 75% ficaria até junho, julho, e o aumento seria só depois, ao sair da MGS.
vai ver o cálculo matemático. 21,5. Mas não 5 não, gente, é juros sobre juros ali, é mais complicado. Pode ser uma posição, certo? Mas, o que acontece? O credenciamento de OSC está aberto desde o ano passado. Até a data de ontem, onde eu não olhei, nenhuma OSC se credenciou. Nós não sabemos por quê. Nós não achamos que a prefeitura desistiu de ir para a OSC. Nós já tem uma coligação ali, ela e a PAI, ó, antiga, porque ela quer jogar para a PAI. Deve estar faltando algum elemento para encaixar e dar certo, mas que não deu ainda. Mas nós não sabemos porque a prefeitura, desde o ano passado, não nos responde nossos ofícios, certo? E aí eu chego no que o Fernando colocou e que a gente discutiu com os representantes. A avaliação da diretoria do sindicato, que a partir de agora, seja para a faxina, seja para o apoio garantido os 28%, ou agora, ou em julho, seja para toda a nossa pauta de reivindicação, só vai avançar com greve. Não tem outra alternativa que não a greve para poder avançar. Essa é a posição da diretoria, essa é a posição que a gente levou para os representantes, e os representantes concordaram. Foi unânime, talvez não vou alguma discussão, foi unânime a posição dos mais de 100 representantes que estavam lá. Qual a discussão que nós fizemos com os representantes que votaram a oposição e a diretoria está ponderando, e aí cabe vocês e a Assembleia decidir a melhor estratégia para essa greve sair forte e ter possibilidades de vitória. Nossos representantes, e foi uma votação dividida, mas a ampla maioria votou de iniciar o movimento grevista a partir de quarta-feira, dia 4, quando as aulas voltam. Certo? Deixa eu concluir. Qual é as ponderações? Que ainda todo mundo está ali, né? Essa é uma categoria só, tem que iniciar desde já e tudo mais. Outros representantes ponderaram que poderia se deixar para depois do carnaval, fazer o processo de mobilização. A gente teve dificuldade no ano passado, gente, porque toda a gente escrevia, mudava o negócio. A gente vem fazer. Então a gente faz panfletagens semana que vem, faz caminhão de som e tudo mais, e deixa para depois do carnaval. Não quero comparar aqui com o ano passado, porque ano passado a gente começou na semana imediatamente do carnaval. Semana que vem tem mais prazo, eu não vou falar, não é isso. Só que houve essa ponderação, mas a maioria optou por semana que vem. A que a gente coloca é que, vocês viram na mensagem da MGS, nós também temos esse entendimento, não vai haver troca de empresa na semana que vem. Não tem tempo hábil. E a SMED vai ser obrigada a dar o seu jeito. Ou renovando com a MGS por algum tempo, ela vai dar o seu jeito. Ela não vai deixar a escola funcionar. E também se deixar, gente, ela não tem greve passiva, né? Não tem cantina, não tem portaria, a MGS não está demitindo.